Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, estamos a celebrar o 15º domingo do tempo comum e o Evangelho de hoje é retirado do capítulo 13 de São Mateus. É muito interessante porque Jesus conta uma parábola, a parábola do semeador, e depois explica a parábola mais tarde aos seus discípulos. Em casa, os discípulos perguntam e o Senhor explica o sentido que tem a parábola, né? Mas fala esta parábola de um semeador que saiu a semear, e nós sabemos que a semente é a palavra de Deus e que o semeador é Cristo que semeia a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo sabemos que Jesus quer contar connosco como instrumentos para semear a palavra de Deus através de nós, sermos outros Cristos. O cristão está chamado a ser outro Cristo, está chamado a ser dócil ao Espírito Santo e ser instrumento nas mãos do Espírito Santo para transmitir a mensagem de Cristo. Eu pensava que estamos muito perto da Jornada Mundial da Juventude e pensava nesta ideia que o Papa disse, esta ideia tão gráfica que o Papa disse de que Deus conta connosco para semear a palavra de Deus, para chegar a outras pessoas. Jesus conta contigo, conta comigo. E usou esta expressão em Cracóvia, disse o Papa Francisco em Cracóvia em 2016, precisamente numa Jornada Mundial da Juventude, pediu aos jovens que saíssem do sofá e cumprissem a missão que Jesus e a Igreja esperam deles. É uma mensagem muito gráfica, sair do sofá. E agora que está iminente o começo da JMJ em Lisboa, faltam muito poucos dias para começar, penso que todos nós temos que pensar que estas palavras do Papa, dirigidas aos jovens do mundo inteiro, aplicam-se a cada um de nós. E eu tenho que saber abandonar os sofás em que muitas vezes me aborguezo, em que muitas vezes me sento e deixo de cumprir a vontade de Deus, ou seja, em que me refugio. Aliás, muitas vezes o demónio está empenhado em que nós percamos o tempo, em que não cumpramos a vontade de Deus. Às vezes não está tão empenhado só em que façamos coisas mal feitas, mas está em que percamos o tempo, em que nos omitamos, em que não aproveitemos uma ocasião de evangelizar que tu, Jesus, nos dás. Por isso vale a pena pensar que para evangelizar, para ser um bom cristão, é preciso dizer que não. Há tendência que todos temos para o comodismo, para o egoísmo, e em concreto esta expressão, não é, do comodismo, pois podemos pensar esta imagem tão gráfica que o Papa quis que os jovens meditassem em 2016, sair do sofá. E diz-nos o Papa na mensagem que nos escreveu, pois não atuaram assim aqueles que nos precederam. Não é? O Papa diz que, por um lado, é preciso sair do sofá. Isto não são palavras do Papa, mas é um comentário à sua mensagem para a JMJ, e aproveitar este momento único da nossa história para experimentar que, apesar de que muita gente não diz, ou algumas pessoas dizem o contrário, a Igreja está viva e é consciente da missão que tu, Jesus, nos confias, levar a todos, sem exceção, a boa nova da salvação. E diz o Papa na mensagem, nos séculos XV e XVI, muitos jovens partiram de Portugal rumo a muitos desconhecidos, com o objetivo de partilhar a sua experiência de Jesus com outros povos e nações. Né? Interessante isto, porque, claro, eles na altura nem tinham sofás, né? No século XV e XVI, mas souberam às vezes abandonar o nosso país, meter-se num barco com um montão de aventuras, um risco de vida, para ir evangelizar, né? Povos distantes, né? Muitas vezes nem chegaram a regressar, né? A esta terra, outras vezes sim, mas claro, fizeram, tal era o seu amor a Jesus. E tu e eu, Deus nos pede que saiamos do sofá, né? Talvez não nos pede que vamos a países distantes, mas no sítio onde estamos, pois aproveitemos esta ocasião da JMJ para falar de Deus, né? Para dar esse testemunho cristão, esse testemunho de alegria, de paz, diante deste acontecimento que será inevitável que as pessoas falem dele. Né? Porquê? Porque vai ser um acontecimento único no nosso país. Né? Por isso, Jesus, ajuda-me a sair do sofá, Jesus, ajuda-me a dar testemunho de ti, né? Sem medo. E se alguma vez me encontro numa situação de que não sei o que dizer, pois Jesus, que eu invoco o Espírito Santo, né? Que invoco o Espírito Santo e que diga uma palavra, mas que não me omita, Né? E pensar, também diz o Papa, que em 1917 Nossa Senhora veio a este país, né, pois enviar ao mundo uma mensagem forte e maravilhosa do amor de Deus que nos chama à conversão
e à verdadeira liberdade. Né? Esse é o tema, né? Que Deus, e o Papa também nos chamará, quando estiver entre nós, falará em nome de Cristo, nos chama sempre à conversão e à verdadeira liberdade. E que nós não nos deixemos levar por essa falsa liberdade que tantas pessoas, por ignorância, pois acabam por permanecer presas àquilo que é passageiro e que não lhes enche o coração. Né? E acabam por pôr o seu ideal de felicidade em coisas passageiras, esquecendo-se de Deus. E claro, se vivem sem Deus, não podem viver de um modo livre, né? Com o sentido mais profundo que tem a liberdade. Né? Por isso, tu e eu sabemos disso, agradecemos Jesus estar perto de ti, agradecemos perceber para que é que serve a nossa liberdade, né? Para corresponder ao teu amor, e depois queremos ajudar a que muita gente que aparenta uma certa liberdade, mas que muitas vezes vive no desespero, né? No desespero de uma vida sem sentido. Isto é que é evangelizar, ou seja, aproveitar. Né? A verdade não se impõe, propõe-se, mas o que nós não podemos deixar de fazer é dar testemunho. E depois Jesus já servirá disso para ajudar tanta gente. Por isso, animo-te, tu que me estás a ouvir e estamos aqui a falar com Jesus, vamos invocar o Espírito Santo. Vamos pedir ao Espírito Santo que acenda nos nossos corações o desejo de nos levantarmos e a alegria de caminhar nesta vida com os olhos postos na eternidade. Pois Maria levantou-se e partiu apressadamente para as montanhas. É o lema da Jornada Mundial da Juventude e o Papa faz referência a isso. A alegria de levantar-nos e de caminhar nesta vida com os olhos postos na eternidade. O tempo para nos levantarmos é agora, diz o Papa. Para nos levantarmos do sofá é agora. E como Maria, levemos Jesus dentro de nós, na nossa alma em graça, para o comunicar a todos aqueles que se cruzam connosco nos caminhos da vida. Não te esqueças que Jesus não está perto, está dentro de cada um de nós. Né? Ao vivermos na graça de Deus, tu, Jesus, estás dentro. E por isso, nós, se somos conscientes disso, se vivemos na graça de Deus, somos conscientes disso, aliás, se temos a infelicidade de perder a graça de Deus, podemos recuperar o quanto antes, mediante a confissão, né? Porque sabemos que uma pessoa recebe a graça de Deus pelo batismo e pode ter a desgraça de perder a graça de Deus por um pecado grave, mas recupera, se confessa pois com arrependido, evidentemente, e também não deixar de recorrer à confissão mesmo que não tenhamos perdido a graça de Deus, porque a confissão não serve só para recuperar a graça de Deus. Uma pessoa pode confessar-se estando na graça de Deus e recebe forças para lutar contra os pecados veniais e forças para permanecer, né, perto de Deus. Mas é interessante esta ideia, não é? Que peçamos ao Espírito Santo que acenda nos nossos corações os desejos de nos levantarmos do sofá, os desejos de deixar, dizer que não ao comodismo, dizer que não ao egoísmo, como fizeram aqueles que nos precederam. Pensa esses rapazes, raparigas do século XV, XVI, né, que foram pelo mundo inteiro pregar o Evangelho, muitas vezes que se meteram nos barcos, não sei, tanta gente que cumpriu uma missão de modo tão heroico, pessoas que viveram nesse país que vivemos tu e eu. Né? E pensa desses milhares de jovens, espera-se 1 milhão de pessoas na Jornada Mundial da Juventude, quantidade de jovens que vêm invadir, entre aspas, uma invasão maravilhosa, né? Mas vêm entrar no nosso país durante estes dias, né? Que eles vejam essa alegria, nós vamos ficar contagiados por essa alegria maravilhosa, pessoas que, como nós, de culturas diferentes, pois têm essa alegria de experimentar, de estar perto de Deus e transmitem, né, essa alegria à sua volta. E o Papa João Paulo II dizia isto, quis as Jornadas Mundiais da Juventude para que os jovens não se sintam sozinhos no sítio onde estão. Estão no sítio onde estás, aí na universidade, depois na escola, no lugar de trabalho, depois não te sintas sozinho, não sintas que os católicos somos poucos, somos, graças a Deus, uma multidão espalhada pelo mundo inteiro, mas o importante é que cada um de nós dê testemunho de Cristo. Neste momento maravilhoso da nossa vida, que é viver uma Jornada Mundial da Juventude, Senhor, que eu me prepare bem para esta Jornada Mundial da Juventude, que eu não deixe de ouvir a voz do Espírito Santo e seguir as suas inspirações, e levantar-me, sair do sofá. Isto pedimos a Nossa Senhora, hoje dia 16 de julho, se não fosse domingo, celebraríamos Nossa Senhora do Carmo, né? Uma boa ocasião, essa aparição em 1251, a um frade inglês, e que vai unir esse escapulário do Carmo, essa devoção ao escapulário do Carmo, que depois do terço, ouvi dizer que é a devoção mais espalhada de Nossa Senhora, e muitos de nós levamos o escapulário do Carmo ao pescoço, perto do coração, beijar o escapulário e dizer: Mãe, ajuda-me a sair do sofá, Mãe, ajuda-me a cumprir a vontade de Deus, a missão que Jesus me confia a mim e a todos os jovens do mundo inteiro. Mãe, ajuda-me a dar testemunho de Cristo quando é fácil e quando é difícil, sabendo que por aí é o caminho da felicidade, por aí é o caminho da verdadeira alegria. Mas é um caminho áspero, existe esforço, porque ficar sentado no sofá não existe esforço nenhum. Mas nós sabemos que não fomos criados por Deus
para ficar sentados no sofá, mas para levantar-nos e cumprir a missão que Jesus e a Igreja espera de cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.